As 7, eu não vou falar não, vocês que vão falar. As 7 histórias simbólicas. A gente já falou sobre as 7 cartas, as 7 igrejas. Falamos sobre os 7 selos e as 7 trombetas. Os 7 selos e as 7 trombetas. Agora na terceira, hoje vai ser mais rápido, né? Até porque hoje tem ceia. Hoje a gente vai falar sobre 7 histórias simbólicas, seguindo aquele mesmo cronograma da leitura que a gente está fazendo do livro de Apocalipse, tá bom? Vocês conseguiram achar aí? É o que está no grupo. Essa capa aqui. Fala. Nem falei nada, já tá fazendo pergunta? Hã? Separou para falar? Então vem. Ela separou um texto, porque hoje a gente não deu... A irmã Teté tá com a palavra. Pai do Senhor. Eu vou ler Apocalipse 3:1. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Eu declarei abertamente na presença do meu Pai e dos anjos que elas pertencem a mim. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito Santo diz às igrejas. Amém, glória a Deus. O melhor de tudo que ninguém mandou. De tanta gente fomentar que eles deem uma palavra, né? Acaba que vai... Mais alguém? Marcos separou uma palavra? João? Pedro? Não. Ninguém? Carlinhos? Não? Carlinhos nunca mais falou, Carlinhos. A última vez que falou, pregou. Aí quando falou mais, pode falar. Carlinhos, hoje não vou te chamar não, senão vai ter... A gente hoje está começando do capítulo 11 de Apocalipse, que a gente já leu. Hoje vai ter muita leitura, tá? Então, já na segunda página do estudo, a gente começa falando sobre Apocalipse 11. Apocalipse 11, em uma parte a gente começa falando das trombetas, certo? Então a gente vai começar. Deixa eu só pegar minha Bíblia aqui, que só para tirar uma dúvida. Vamos ler Apocalipse 11 a partir do versículo 3. Que na página 2, o texto que entrou como referência foi um texto errado. Não foi o texto que eu queria. Vamos ler Apocalipse 11. Me presta aqui. Esse primeiro texto aí do estudo veio errado, depois eu conserto. Apocalipse 11, versículo 3 diz assim: darei as minhas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém prender-lhe, pretender causar-lhes dano, sai da sua boca fogo e devora seus inimigos. Sim, e se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer ou morrerá. Falando sobre as 2 testemunhas, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge
auge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade espiritual que se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, línguas, nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não vão permitir, que os cadáveres sejam sepultados. Versículo 10. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa deles, realizarão festas, enviarão presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas que atormentavam os moradores sobre a terra. Versículo 11. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo, e as 2 testemunhas ouviram uma grande voz do céu dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos a contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos por parte. Eu quis imprimir aqui as fotos para que as crianças tivessem uma noção, talvez cronológica, tá? Mas eu acho que não vai ser cronológica porque a gente não sabe a ordem dos fatos. Aqui nós temos as 2 testemunhas. A Bíblia também chama ela de 2 oliveiras. Inclusive no texto aí tem foto de 2 oliveiras. Embaixo do texto tem 2 indagações. Alguns acreditam que Moisés e Elias irão voltar no tempo da tribulação. E alguém dá uma olhadinha aí, quantos dias elas vão profetizar? 1000 tem no início. Fala para mim quantos dias elas vão profetizar. Está no início do texto. E alguns também acreditam que seja Enoque, 1260. Você sabe quantos dias são? Quantos anos são? Se a gente dividir pelo número de anos, a gente vai chegar em 3 anos e meio. Vocês lembram que a gente falou que o anticristo, quando ele começar o seu reinado, a metade do seu reinado será um tempo de paz? Ele vai prever, ele vai proclamar, ele vai acabar com as guerras, vamos dizer assim. Nesses 3 anos e meio haverá um tempo de falsa paz. Por que falsa paz? A gente vai começar a ver que ele vai falar como um cordeiro, ou na verdade ele vai se apresentar como um cordeiro, mas a sua voz vai ser uma voz de dragão. Ele vai aparecer ser bonzinho, mas ele vai ser mau. Nesse tempo do início da grande tribulação, Deus vai levantar 2 homens. Eles vão cuspir fogo. Lembra das pragas de Moisés lá do Egito? O que ele falava, o que eles falaram vai acontecer durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Acreditamos que vai ser no início da grande tribulação, mas também pode ser nos 3 anos e meio depois da paz, ou seja, pode ser que eles profetizem pós esse reinado da falsa paz, esse início do reinado do anticristo, tá? Uns acreditam que é Moisés e Elias,
Elias não viu a morte. Então, teoricamente, ele poderia retornar. É uma linha de pensamento. Moisés já morreu. Então, como é que Moisés voltaria para morrer de novo? Então, muitos acreditam que não seja Moisés. Por isso, existe uma tese que Enoque, lembra de Enoque lá no início da Bíblia, que foi transladado? Enoque, a Bíblia diz que já não era porque Deus o tomou para si. Enoque não viu a morte bem como Elias. Então, os dois poderiam vir, né? E muitos acreditam que é somente simbolismo. Lembra aquelas visões que eu falei? Visão futurista, idealista. Então, alguns acreditam que essas duas testemunhas não vão ser reais, vão ser figurativas e vão simbolizar a lei e os profetas. Um simbolizava a lei e outro simbolizava os profetas. De um jeito ou de outro, vindo ou não vindo, a gente não sabe, a gente precisa gravar. Sim. Mas ele tinha o ministério de Elias. Sim, sim. Pode ser duas pessoas normais. Pode ser o João e Pedro. A gente não sabe, né? Deus leva a gente, larga eles aí, dá fogo na boca deles. Já pensou? Tic-teco? Então, esse é o início do capítulo 11, né? Vai falar também da última trombeta, mas a gente inicia essa parte de Apocalipse com as duas testemunhas que não fazem parte dessas 7 histórias simbólicas, tá? Vamos lá, para a página 3. Apocalipse 12, versículo 1. A história do dragão, ou da mulher e do dragão. Apocalipse 12, 1 diz assim: viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida com o sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa com 12 estrelas na cabeça, e achou-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentas para dar à luz. Versículo 3: viu-se também outro sinal no céu, eis um dragão vermelho, com ele 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças e 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, o filho varão, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que sustentasse durante 1260 dias. Aqui estamos falando novamente, 3 anos e meio. A mulher foi separada, escondida durante 3 anos e meio. Anjos pelejaram no céu contra o dragão, a vitória de Cristo do seu povo. Versículo 7, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram, nem se achou lugar no céu para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o grande dragão, e o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então vi grande voz que do céu proclamando: agora vê a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que neles habitais, ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, deixa eu procurar aqui.
Aqui a gente conheceu um pedaço da história de uma mulher grávida, que aqueles que tiveram aula com a... Me ajuda aqui, Pedro. Aqueles que tiveram aula com a vovó, com a bisavó, com certeza sabem quem é. Aqui, quero esses dois aqui. Quem não teve aula com a vovó vai ter que aprender agora. Enquanto eu namorava com a Sueli, eu sentava lá na sala e ela só falava disso. E foi bom, né? Que a gente aprendeu. Então a gente viu nesse texto a história, um pedaço da história de Lúcifer, o antigo Lúcifer, anjo de luz, Satanás. Esse cara aqui. Vou até fazer um X nele pra gente não ficar olhando pra cara dele. Ó. Ele é o nosso inimigo. Ele é o inimigo das nossas almas. Esse texto vai falar sobre muitas coisas, mas falou um pouquinho de como foi a batalha no céu. Ele foi criado, o livro de Ezequiel vai falar que ele foi criado como um querubim de luz, foi criado para a glória e louvor do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus, e que existia louvor que saía através dele. Só que chegou um determinado momento, e a gente não sabe explicar exatamente, que ele mesmo, sendo uma criatura criada por Deus, dentro do seu coração deixou o orgulho entrar, deixou a cobiça entrar. Então ele desejou ser como Deus. E a Bíblia vai dizer que ele começou... engraçado que Ezequiel fala na multiplicação do teu comércio. E significa mais ou menos que ele começou a fazer uma fofoca no céu. O primeiro fofoqueiro que existiu foi o diabo. Dentro do céu ele fez uma fofoca tão boa que ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos do céu. Eu não sei o que ele contou, mas a fofoca foi tão boa que eles seguiram ele. Seguiram, só que... Bom, ele está no céu. No céu Deus reina. Então, ele lutou contra os anjos de Deus e com certeza não prevaleceu, porque ele levou 1/3, mas sobraram ainda... Sobraram pelo menos o dobro para enfrentar. Pelo menos de matemática eu sei que você é bom, né? Então, ele foi expulso. E a Bíblia diz que ele, ai da terra e ai do mar, que ele foi expulso para a terra. Mas não literalmente esta terra, porque ele não é um ser carnal, é um ser espiritual. Ele está em algum lugar, mas muito próximo daqui, com acesso aqui. E ainda ele tem acesso ao céu, tá, gente? Porque a Bíblia diz que, quando a gente vai ler o livro de Jó, que ele se apresenta para Deus para dar uma espécie de relatório. E Deus está perguntando: por onde andas? Por onde você estava? Ele: por rodear e passear pela terra. Ou seja, ele não é onisciente, mas ele consegue se movimentar. Então, nesse capítulo 12, a gente leu que ele é comparado também a um dragão. E esse dragão, ele tinha quantos chifres? Vocês conseguem ver aí? 10 chifres com 7 cabeças. Ó, vou botar aqui. 10 chifres e 7 cabeças. Acredita-se que esses 10 chifres, né, e todo o simbolismo de Apocalipse que a gente está mostrando aqui em fotos, não necessariamente ele vai acontecer como a gente está vendo aqui. São sentidos figurativos. Por exemplo, esses 10 chifres, muitos acreditam que serão um conluio de 10 países, de 10 nações, que serão comandadas por mais outras 7 nações. Vamos dizer assim, hoje não existem grupos como G10, G12, G7,
UE, né, que é a União Europeia. Então, acredita que essas cabeças e esses chifres sejam os países que vão fazer parte desse conluio. E por que Satanás colocou o número 7? A gente sabe que o número 7 significa a perfeição de Deus. E o inimigo tenta copiar. Vocês lembram do primeiro selo? O cavalo branco? O cavalo branco que para nós era Jesus, na verdade, ele simboliza o reino do anticristo. Porque quando a gente lê, a gente precisa ser muito bom de português para entender. Ele saiu para vencer. Como para vencer? A Bíblia não diz que ele venceu. A Bíblia não diz, não dá mais detalhes. Mas não sou eu que estou falando. A maioria dos teólogos de todos os tempos até os dias de hoje, acredita-se que esse cavalo não seja o mesmo cavalo de Apocalipse que a gente vê que referencia Jesus, tá? Então, o dragão, o diabo, Satanás, a gente leu que ele viu uma mulher grávida. Ela estava com contrações. E essa mulher, ela teve um filho. E o filho dela irá já reinar, governar com cetro de ferro as nações. Que menino seria esse? E que mulher seria essa? Bom, segundo a vovó, qual é o nome da sua avó mesmo? Francisca. Segundo a bisavó da Sueli Francisca e a maioria dos teólogos, essa mulher, ela simboliza a nação de Israel. Pelos detalhes, tá? Ela estava grávida, o diabo sabia que ela ia dar luz a um menino, sabia que o menino seria importante, e quando a gente volta lá na história do nascimento de Jesus, a gente vê que o rei daquela época procurou matar o menino. Na verdade, não era o rei, era o próprio dragão procurando deter o menino. Só que a Bíblia diz que o menino foi arrebatado ao céu. E após ele ser arrebatado ao céu, o dragão começou a perseguir a mulher, que é Israel. E a Bíblia vai dizer que ela foi levada ao deserto. Por quanto tempo? 1260 dias, que também vai dar 3 anos e meio. Parece um pouco confuso. Mas aqui, esses 3 anos e meio que ela está sendo levada para o deserto, também pode simbolizar a igreja do Senhor, ou o Israel do Senhor, sendo perseguido no início do reinado do anticristo. Porque a gente vai ver que nesses 1260 dias vai haver um tempo de paz. Só que após esses 3 anos e meio, como a gente já leu anteriormente, ele vai se revelar como besta, como dragão, como anticristo de fato que ele é, e sim, ele vai perseguir a mulher. E o mais interessante é que lá no finalzinho, quando a gente começa a ler, a gente vai ver que ele começou a perseguir não somente a mulher, mas também a todos que serviam e que professavam a fé cristã. Então, como a gente pode saber se a gente está vivendo ou vai viver a grande tribulação? Quando começar uma perseguição desenfreada dos governos do mundo contra a fé cristã. Hoje existe perseguição? Sim ou não? Sim. Mas é uma perseguição pontual.
O que significa pontual? Alguns países que não professam a fé cristã perseguem e matam os cristãos. Como há poucos dias um pastor na Colômbia foi assassinado. Como há poucos dias uma missionária na Colômbia foi assassinada em outros países. A América do Sul tem países que são fechados a cristianismo. Vocês sabem disso, não sabe? A gente tem orado por 12 dias todos os meses e lá nos motivos de oração a gente consegue ver que países que estão pertinho de nós são fechados ao cristianismo. São fechados a isso daqui que nós estamos fazendo. Não pode. Se fizer, vai ser morto. Se professar essa fé cristã, vai ser morto. E nesse período, pós esses 3 anos e meio, que o anticristo se revelar que vai ser mais 3 anos e meio de grande tribulação, e essa tribulação aqui vai ser uma tribulação que ninguém nunca viu. Todo mundo aqui já passou crise. Os mais velhos viveram mais crise do que os mais novos. Mas essa grande tribulação vai ser de âmbito mundial. Lembra das trombetas e dos selos? Fome, guerras a nível mundial, talvez a 3ª ou 4ª guerra. Não vai ser fomes pontuais, guerras pontuais, como temos hoje, não. Vai ser a nível global. Então, quando estivermos na grande tribulação, não sabemos se nós, como igreja, se seremos arrebatados antes, se seremos arrebatados durante, após os 3 anos e meio de paz, ou se passaremos por tudo isso daqui e seremos arrebatados depois. Não sabemos. O que sabemos é que aqueles que ficarem aqui pós-retorno de Cristo podem alcançar a salvação, sim. Mas vai ter que cortar um dobrado. Vai ter que viver fugido pelos campos. A gente vai aprender nas histórias que a gente não vai... Quem ficar aqui, a gente não. Quem ficar aqui não vai poder comer, comprar. Por que não vai poder comer ou comprar? Porque vai existir uma espécie de controle mundial. E hoje eu vou chegar lá. Se você não for adepto do controle mundial, você não vai ter acesso aos meios. Se você não tem acesso aos meios, você é um rebelado. Se você é um rebelado, você vai ter que se virar para comer. Ou seja, vai ter que voltar a plantar, viver em comunidade. Provavelmente o dinheiro, como conhecemos em papel, não vai mais existir. Na verdade, já estamos caminhando para isso. E o negócio vai ficar denso, vai ficar complicado. Até aqui, tudo bem? Então, essa é a história do dragão, conhecido como Satanás ou Diabo. Ele vai ser o mentor de todas as coisas ruins que a gente vai ver daqui para frente, que vão suceder. Página 4, agora a história da mulher. No mesmo capítulo 12, versículo 13, diz assim: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz a um varão, ou seja, o diabo perseguiu a Jael. E foram dadas às mulheres 2 asas de águas para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então vamos lá, vamos parar aqui. O que significa um tempo, 2 tempos e metade de um tempo? Alguém sabe? 3 anos e meio também. Então subsentende que no início da grande tribulação, na primeira, nos 3 primeiros anos, Israel vai estar protegido, guardado. No início. Versículo 15.
Então a serpente arranjou a sua boca atrás da mulher, água como de um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Versículo 16, da página 4. A terra, porém, socorreu a mulher e abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm os testemunhos de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, o dragão tem tentado contra o povo de Israel. A gente sabe disso. Satanás tem uma raiva muito ferrenha do povo de Israel, porque é o povo da aliança, porque é o povo da promessa. Só que agora, depois que o filho da mulher, depois que Jesus nasceu, veio, morreu, hoje está à destra do Pai, agora a luta dele, a briga dele não é somente contra o povo de Israel. Agora a briga é com todos que acreditam em Deus, que cumpre a sua justiça, que cumpre os seus mandamentos. Hoje a briga de Satanás é comigo e contigo. Nós estamos em guerra. Não sei se você sabe disso, mas nós estamos em guerra. Muitos acreditam que a mulher é o povo de Israel. Outra interpretação é que a mulher representa o povo de Deus, pois as 12 estrelas podem simbolizar os 12 tipos de Israel. A igreja, ou pode simbolizar também a igreja, né, essa mulher. Algumas tradições cristãs veem a mulher como um símbolo da igreja que sofre perseguição, mas também traz Cristo ao mundo. Então existem essas duas linhas teológicas, que essa mulher é tanto Israel quanto os cristãos nos dias de hoje. E elas meio que se encontram, tá? Porque no final das contas, Satanás, a batalha dele é contra aqueles que adoram o nome de Yahvé. Então, seja pelo um, seja por outro, as histórias meio que se cruzam. Agora, vamos para a próxima página, página 5. A besta que emerge do mar. É a primeira besta. Vou botar aqui. A besta que emerge do mar. Página 5. Apocalipse 13, versículo 10. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com os pés como de urso e a boca como de leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma ferida mortal que foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante a essa besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferisse arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir por 42 meses. Aí eu faço uma pergunta para vocês: 42 meses são quantos anos? 3 anos e meio. Tu vê que tá tudo conectado? Tudo muito conectado. Cadê? Onde tá aqui? Onde a gente parou? 6. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-lhes ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua, nação, e adorar-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Versículo 10. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar para a espada, é necessário que seja morto pela espada. Aqui a perseverança e fidelidade dos santos.
esta besta, gente, ela vai estar muito ligada. E se vocês puderem em casa ler o livro de Daniel, capítulo 7, vocês vão entender exatamente. Ela fala aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ela fala que essa besta tinha algumas semelhanças. Primeiro, como de leopardo. Leopardo, deixa eu ver aqui. Qual outro animal que fala aí? Urso. Qual outro animal? Leopardo, urso, leão. Só eles? Esses 3 animais acreditam que seja vamos dizer assim, são os 3 impérios que existiram, né? Na verdade, foram 4, né? Mas nessa simbologia aqui, ele vai falar sobre o Império Babilônico, vai falar sobre o Império Medo-Persa, o Império Romano, vou botar barra grego. Cada animal aqui vai fazer uma simbologia a um império que já existiu. Mas também ela vai fazer uma alusão a último, vamos dizer assim, o último império, o último reinado terreno, que é o reinado do anticristo. Então, essa besta aqui, que a gente está vendo no sentido literal, acredita-se que vai ser um poder religioso. Que poder religioso é esse? Vai ser como se fosse a nova igreja. Mas não uma igreja como a gente conhece hoje, mas vai ser a unificação, a ecumenização das religiões. E ele vai proferir blasfêmias contra o nome de Deus. E a autoridade que ele vai ter vai ser de cunho mundial. Ou seja, não vai ser local, vai ser mundial. Você imagina, e na verdade, se você ir estudar um pouco do islamismo, o desejo deles é transformar o mundo nisso daqui. Somente o poder do Islã. As outras religiões não prestam, não servem. E os mais extremos, né, os extremistas acreditam que quem não professa deve ser morto. E o que a gente vê hoje no campo missionário? É sempre a mesma coisa. Eles param o missionário, botam uma faca, um revólver e falam: nega a sua fé. Se eles negarem, eles são libertos. Olha. Agora, se eles não negarem, eles são mortos. Isso acontece aqui nos dias de hoje. E nesse tempo acontecerá em níveis absurdos. Por quê? Porque o governo a nível mundial será do dragão. O dragão, não se sabe o porquê, vai passar a sua autoridade, o seu poder para essa besta, para esse poder religioso, que para a gente e para muitos cristãos não vai ser nada, mas já vai ser o início do fim dos tempos. Então, essa é a primeira besta. Eu tenho os 3 livros que eu comprei, quem quiser depois ler.
É um compilado teológico. Na verdade, comprei 2 grandes. Tenho escutado muita gente. A grande maioria dos teólogos equilibrados, vamos dizer assim, porque tem uns extremistas malucos, mas os acreditam que vai ser um poder religioso. Pode ser também um poder político, que na verdade já é outra besta. Pega aí o outro animal que está aí. Vamos passar para a próxima. Com certeza. A gente não sabe o que vai acontecer. Mas sim, mas o que a gente leu, ele vai morrer e vai ressuscitar. E o mundo irá adorá-lo por isso. Se isso acontecer e a gente estiver aqui, a gente já sabe. É a primeira besta. Essa vai ser a besta que emerge do mar. Não sei se porque tem proximidade com o mar, não sei. Agora, página 6. A besta que sobe da terra, Apocalipse 13, do 11 ao 18, diz assim: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Exerce a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra, dizendo os que habitam sobre a terra que façam uma imagem da primeira besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Lhe foi dado a comunicar o fôlego da imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer aos quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, livres e escravos, faz-lhes que lhes sejam dada uma certa marca na mão direita, ou sobre a sua fronte, na sua cara. 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca e o nome da besta, e o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento e calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então já sabemos que a primeira besta pode ser um poder religioso, e essa segunda besta que nós estamos vendo, existe uma grande probabilidade de ser um poder político, ou seja, religião e política atrelados juntos. Essa besta vai estar conectado com essa besta. Ela vai fazer com que as pessoas da terra adorem essa besta. Ou seja, esse poder político vai fazer que as pessoas adorem ao poder religioso, que vai estar intimamente ligado a Satanás e ao dragão. Ele vai controlar o mundo, as pessoas. Nós acabamos de ler. Se você quiser comer e quiser vender, você vai precisar ter a marca da besta. 666, que também, se você pegar o nome do imperador Nero e fazer o cálculo lá que os judeus conseguem fazer, cálculo por cada letra tem uma quantidade de número, Nero César, você vai chegar também nesse número 666. O que vai ser ao certo? Como o Carlos falou, chip, não sei.
código de barra, QR Code. Então, assim, o que precisamos entender? Vai chegar um tempo que as religiões vão ser unificadas. Nós, ou quem estiver aqui, vai ser perseguido. Se você é cristão, você vai ser perseguido. E vocês vão saber, nós vamos saber, se nós estivermos aqui, que é isso que está acontecendo por vários acontecimentos. Mas, se você lembrar, marca na mão direita e marca na cara, você vai saber que alguma coisa está errada. Ou seja, a gente leu lá em Apocalipse 6 ou 7, que vai falar sobre 144 mil selados, lembra? Os 144 mil selados foram aqueles homens que não conheceram mulheres daqui. Aproveitar que eles já estão aqui. E eles são separados por Deus. Eles vão ser tirados da grande tribulação. Inclusive está aqui no próximo, na página 7. Apocalipse 14, 1. Não precisa ler, não. São pessoas que vão ser separadas por Deus nesse tempo de caos. Não sabemos se vão ser os 12 mil de cada tribo de Israel, ou se vão ser 12 mil de cada, vamos dizer assim, tribo cristã, de cada igreja, vamos dizer assim, espalhados pela terra. Mas sabemos que na grande tribulação vai ter salvação. Nesse texto aqui, que não precisa você abrir agora, de Apocalipse 14, já é uma visão desses 144 mil no céu. Já é uma visão deles, já é uma história mostrando que Deus redimiu eles. Provavelmente eles foram mortos na grande tribulação. Provavelmente eles não negaram a Cristo e foram contados ali como os santos de Deus desse tempo. E eles vão ser, vamos dizer assim, né? Eles vão fazer como se fosse uma espécie de coral. Eles vão cantar uma música que ninguém conhece. Deus vai dar um cântico novo para eles, um louvor novo para eles, para que eles possam louvar diante de Deus. E isso vai ser o início do fim. Não sei se cronologicamente, como a gente falou, como está na Bíblia, mas os fatos são assim. E parecido com essa marca que o Senhor dá para os seus servos, cada um desses 144 mil vão ter na sua testa, vão ter no seu rosto, não sei se nas bochechas, se aqui, mas vão ter a marca de Deus, vão ter o selo de Deus. Satanás também vai marcar as pessoas que ficarem aqui na terra. Engraçado que as pessoas nesse tempo ainda vão enriquecer. A gente leu, vai ter pobres e ricos, escravos e não escravos, pequenos e grandes. Então, a gente pode entender que as pessoas vão estar vivendo suas vidas normalmente. Porque isso daqui que a gente está lendo assim, no literal, vai ser velado. Quem não tiver o Espírito Santo de Deus não vai conseguir discernir o fim dos tempos. Quem não tiver conhecimento das Escrituras, porque minha avó massacrou a gente com o estudo de Apocalipse, mas hoje pouco se fala sobre o livro de Apocalipse. Então tem muitos cristãos que não têm conhecimento, nem assim, para poder se guiar, né? Então, muito... Para debater muito menos, mas nem para assim identificar os simbolismos, entendeu? Porque o Pedro até falou, mãe, isso aqui vai acontecer mesmo, vai ser assim, vai ser assim. Eu falei, não, Pedro, isso aqui são símbolos. São símbolos, como o Rony falou, vai ser representado por poderes, por nações, por líderes religiosos, mas isso aqui são simbolismos de como eles são manifestos no mundo espiritual. No mundo espiritual eles são assim, mas aqui na Terra eles não vão se mostrar assim.
com certeza eles vão se mostrar de forma totalmente diferente para enganar as pessoas, né? Então, quem não estiver ligado a esses ensinos vai se perder, com certeza. Sim. O anticristo ele vai vir com uma mensagem de paz, mas ela é falsa. Ele vai vir com uma linguagem de união, de unificação, mas pós 3 anos e meio, ele vai mostrar quem ele é. E ele não vai estar sozinho, ele vai dar autoridade a poderios, a pessoas aqui na terra, pessoas que foram, vamos dizer assim, né, preparados e separadas para esse tempo. Deus não. Deus não vai dar poder de ninguém, não. Sim, mas Deus não dá poder para... sabe o que acontece? Satanás, sim. Sabe o que acontece? Nem toda cura vem de Deus. Nem todo milagre vem de Deus. A gente tem que saber discernir, porque Satanás não tem todo o poder, mas algum poder ele tem, que foi permitido por Deus. Sim, permitido. Sim. Não, e se você vê a história de Moisés fazia um milagre, os curandeiros, os magos faziam também. Então, enfim, página 8, na verdade, Apocalipse 14 também, a partir do versículo 6, ele vai falar de algumas vozes que a gente pode chamar como anunciadores celestiais. No versículo 6 do capítulo 14 diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A segunda voz, versículo 8: seguiu-se outro anjo dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da sua prostituição. Versículo 9, terceira voz: seguiu este anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte e sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Então, o negócio é seríssimo. Quem receber a marca na mão direita ou a marca na sua fronte, que é a marca da besta, não vai para o céu. Quem tiver medo da besta aqui na terra e ceder aos seus encantos, vai para o inferno junto com ela. Mas como é que eu vou comer? Como é que eu vou vender? Como isso? O problema é seu, que não subiu com a igreja, eu acredito, ou que não entendeu a palavra de Deus, porque o nosso Deus é quem nos dá alimento, quem nos dá comida. Uma pessoa hoje me mandou mensagem, um diácono da casa de Deus, que não é nem meu amigo,
Mandou uma mensagem com a foto da geladeira dele, um baita de um armário desse tamanho. Irmão, me empresta tanto dinheiro para comprar comida para minha família, que não sei o quê. E esse já tinha dado uns conselhos para ele. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, um baita de um homenzão, forte, que pode trabalhar, pode vender qualquer coisa, servo do Senhor, que pertence a uma igreja, vivendo uma situação de nada e não tem ninguém da igreja dele para pedir, tem que pedir para um estranho. Esse é o tipo de gente que vai negar a Deus na primeira necessidade. Porque nós já passamos por situações assim, né, Sueli? Milhares de vezes, milhares, não foi uma, não foi duas. E com esses 3 passarinhos aqui. Nós temos pai e temos mãe, mas tem vezes que nem pai e mãe podem acudir. Quantas e quantas vezes a gente orou? Quantas e quantas vezes e Deus foi lá. Uma das vezes a gente estava comendo, acho que é pão com açúcar ou cebola com alguma coisa lá. Era o almoço nosso e das crianças. Cebola com arroz. E era a comida principal. Isso de dia. Quando chegou a noite, Deus enviou a provisão. Aí você pergunta, por que você passou isso? Irmão, é muita coisa. Se eu contar a nossa vida, mas passamos por escassez, por desemprego, passamos situações que a gente trabalhava, só que o dinheiro não dava. Só quem tem família sabe o que é isso. Mas Deus sempre proveu. Nunca cheguei numa situação da geladeira ficar totalmente vazia e eu tenho que ficar chutando aleatoriamente. Não, eu tenho um Deus. E eu tenho uma igreja. Quem foi me acudir na época foram os irmãos da igreja. A igreja tem que acudir os irmãos que estão em necessidade. Quem está melhor tem que ajudar os que não estão bem. E os que não estão bem precisam ser humildes para pedir ajuda. Porque ninguém tem bola de cristal também. A Bíblia diz, comunicai os santos as vossas necessidades. Comunique a necessidade. E a necessidade vai ser suprida. Teve meses que a gente teve que pedir ajuda para pagar a conta de luz. E teve meses que a gente pagou o aluguel inteiro na igreja. A gente deu um carro para a igreja. Então, uma hora você ajuda, outra hora você é ajudado. Mas só sabe isso quem vive com Deus. Então, quem vive com Deus sabe que quem dá a comida para ele e quem ajuda a vender, quem é Deus. Se eu tiver que botar a marca do diabo para me comer e para me... eu não vou fazer isso. Vamos para a roça. Vamos criar galinha. Aí eu falei assim, poxa, aí o dinheirinho que eu ganhava da venda lá do coador, da pilha, da canetinha lá que eu vendia, aí tua mãe chegava lá em casa, aí abria o armário tudo cheinho, não entrava uma mosca ali, nem um mosquito, não tinha espaço. Aí eu às vezes olhava assim, Deus, como é que eu vou casar com Maria, que eu vivo de venda, vou para a rua, não sei quanto vou ganhar, né? Aí eu ficava preocupado, como é que eu vou me responsabilizar por uma esposa, né? E Deus proveu tudo. Quando ela chegou em casa, tinha 64 rolos de papel higiênico. Maria botou no nariz e acabou com os 64 rolos de papel. Sabão líquido tinha uns 20 e pouco. Maria, vamos gastar isso. Agora está tudo normal, graças a Deus. Para quem já comeu giló, hoje eu comi alcatra. Oh, glória! Batata frita ainda, hein? É Deus que cuida do seu povo. Só para a gente finalizar, a página 9 e 10. A colheita, Apocalipse 14, 14, diz assim: a ceifa. Eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem,
tendo na sua cabeça a coroa de ouro e na sua mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora da ceifa, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice na terra, e a terra foi ceifada. A colheita de Apocalipse é um dos momentos mais simbólicos no livro e representa o julgamento final. Ela vai aparecer nos versículos 14 a 20 e é descrita em duas partes. Primeiro a colheita do trigo e depois a colheita da uva. A gente já vai para a conclusão, página 10. Nos tempos finais, quando a terra estiver tomada pela corrupção e apostasia, Deus enviará suas duas testemunhas, que a gente viu aqui. Profetas poderosos surgirão anunciando a verdade divina e clamando ao mundo para que se arrependa. Por 3 anos e meio eles profetizarão sem temor, realizando prodígios e sinais incontestados. Contudo, sua presença será uma afronta aos ímpios. Os seus inimigos se levantarão contra eles. Quando a sua missão estiver completa, as testemunhas serão mortas e seus corpos permanecerão expostos em praça pública. Mas ao terceiro dia, diante dos olhos das pessoas, Deus as ressuscitará e as tomará para si, demonstrando mais uma vez o seu poder absoluto sobre a vida e a morte. Enquanto isso, o dragão representa Satanás e intensificará sua fúria, primeiramente em Israel, povo escolhido de Deus, tentando exterminá-lo. Não conseguindo seu intento, voltará sua ira contra os cristãos, aqueles que seguem a fé em Jesus. Para isso, concederá sua autoridade a 2 bestas, figuras malignas que exercerão domínio sobre o mundo. A primeira besta vai se levantar como uma liderança religiosa, enganando as nações com as suas palavras de blasfêmia. Ela negará a Deus e perseguirá o seu povo, tentando apagar da terra qualquer vestígio da fé verdadeira. Em segundo, surgirá a segunda besta, um líder político cuja aparência será dócil como um cordeiro, mas cuja voz trará a essência de dragão. Ele terá um poder imenso e controlará a economia mundial, estabelecendo um sistema de dominação total. Ninguém poderá comprar ou vender sem portar a marca da besta, o número 666, gravado na mão direita ou na testa de cada indivíduo. Muitos se submeterão cegos pelo engano, enquanto os fiéis resistirão, enfrentando perseguição e martírio. Mas Deus não abandonará os seus. Durante a grande tribulação, Ele protegerá os escolhidos, fortalecendo diante da adversidade. Quando o tempo do mal estiver completo, o Senhor derramará as suas 7 taças da ira, trazendo juízo sobre aqueles que rejeitam a sua palavra. Então, finalmente, o Rei dos Reis virá. Cristo retornará em glória, estabelecendo o seu reino eterno. Lembrando, aqui na terra, tá? Aí a gente vai ter uma aula só sobre milênio. O dragão e as bestas serão derrotados e o mal será lançado para sempre no lago de fogo. O mundo será restaurado e Deus reinará para sempre. A promessa está selada. O fim dos tempos não é apenas destruição, mas também redenção. Para os fiéis será o início de uma era gloriosa ao lado do Criador, onde não haverá mais dor, lágrimas ou trevas, apenas luz eterna na presença de Deus. Então, tudo isso aqui que a gente está vendo, perseguição, destruição, 3 anos de paz, 3 anos de grande tribulação, fome, guerras, reinados, poderes religiosos, poderes políticos, controle mundial, início do reinado do anticristo, perseguição contra Israel mais intensificada, perseguição para os cristãos mais intensificado. Tudo isso daqui vai acontecer para que o juízo de Deus venha, para que as 7 taças da ira de Deus, que a gente vai aprender nas próximas aulas, sejam derramadas sobre os transgressores
e para que os sangue dos mártires sejam vingados, né, vamos dizer assim, para que aconteça, ou fisicamente ou espiritualmente, a grande batalha do Armagedon, e para que o Senhor lance no inferno o diabo, seus anjos, os anticristos que vão surgir, as bestas e os teimosos, aqueles que vão ver o poder de Deus, que vão ver que Deus é o Deus dos céus e não vão crer. Como a gente participou em uma das aulas, eu não lembro qual, acho que foi na primeira aula, que os homens, mesmo vendo as taças da ira de Deus, mesmo vendo a fome, as guerras, a perseguição, os flagelos, mesmo assim, eles não darão glória a Deus. Infelizmente, vai ter uma raça de pessoas que vai caminhar a passos longos com Satanás. Vai achar que está fazendo a melhor escolha, né? Porque é uma escolha. Deus não obriga ninguém. Ninguém foi obrigado a vir aqui hoje. Deus não obriga, Deus convida. Aquele que ouvir a sua voz, bater na porta do seu coração, abre e ele entra e ceia. Fala, irmã Esther. O diabo vai ficar preso para sempre lá no inferno? Então, a Bíblia diz que a morte e o inferno, juntamente com o diabo, seus anjos e todos aqueles que não confessarem o nome de Jesus, vão ser lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Hoje existe a morte e o inferno, certo? Existe hoje a morte, existe hoje o inferno. Só que o inferno não é a última coisa que vai existir. A morte e o inferno vai ser jogado num terceiro lugar chamado Lago de Fogo. Ali, depois da ceifa de Deus, depois que Deus vier e passar o facão dele sobre a terra, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, acabou. Não vai ter mais volta. Quem estiver lá vai ficar lá para sempre, e quem estiver no céu também vai ficar para sempre. Amém? Alguma dúvida? Pedrinho? Marquinhos? Não? Então encerramos aqui a terceira aula sobre o livro de Apocalipse.